Os senhores Aloado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Hoje, dia 2 de maio, pode parecer um dia comum para os trouxas, mas é uma data que tem muito a ser comemorada no mundo bruxo. Afinal, foi nesse dia há 21 anos que Harry Potter e Lord Voldemort travaram a batalha final, que resultou na morte de um dos maiores bruxos das trevas de todos os tempos. Foi nesse dia que a Segunda Guerra Bruxa chegou ao fim. Mas, meu bruxo, antes dessa batalha acontecer de fato, rolou muita coisa. E hoje, em homenagem a essa data, a gente vai relembrar alguns acontecimentos que precederam a batalha e alguns acontecimentos que rolaram durante a batalha. E não só isso, a cronologia, a gente vai tentar colocar aqui mais ou menos o horário do que aconteceu cada coisa. Desde o retorno de Lord Voldemort em 24 de junho de 1995, a comunidade bruxa já estava ameaçada. Durante um pouco mais de um ano, o ministro da magia na época, Cornélio Fudge, fez de tudo para tentar abafar o retorno de Lord Voldemort, imaginando que tudo aquilo não passava de uma conspiração do Dumbledore para tomar o poder do Ministério. Então, no dia 2 de julho de 1996, depois de acontecer a batalha do Departamento de Mistérios no Ministério da Magia, Cornélio Fudge acaba sendo forçado a renunciar ao seu cargo porque a comunidade bruxa viu que o Voldemort tinha retornado e que ele tinha prestado um serviço horrível para a comunidade bruxa, escondendo aquilo. O cargo de Ministro da Magia é assumido então por Rufus Scringer, o ex-chefe do quartel-general dos Aurores. Mas o mandato do Rufus também não durou muito mais de um ano, porque no dia 1º de agosto de 1997, ele acaba sendo assassinado por Comensais da Morte e o Ministério da Magia é tomado. O Ministério então é assumido por um bruxo chamado Pio Tikinizi, que está sob efeito da maldição Impérios do Comensal da Morte Corban e Axley, e o Pio então era só uma marionete que fazia tudo que o Voldemort queria. Então agora, o Ministério da Magia estava nas mãos de Voldemort. Com isso, o Ministro da Magia nomeia Severus Snape diretor de Hogwarts e também faz de tudo para que a mídia coloque Harry Potter como inimigo público, o inimigo número 1, o indesejável número 1 Harry Potter. Paralelo a isso, também no dia 1º de agosto de 1997, acontece o casamento do Guy Weasley e da Fleur Delacour lá na Toca. A festa é invadida por Comensais da Morte e o Harry, o Rony e a Hermione fogem, dando assim início à missão deixada por Dumbledore na caça das Horcruxes de Lord Voldemort. O trio descobre que uma das Horcruxes está em posse de ninguém mais, ninguém menos que Dolores Umbridge, que agora é a chefe da comissão do registro de nascidos trouxas no Ministério da Magia. E é então que no dia 2 de setembro de 1997, o Harry, o Rony e a Hermione, disfarçados de funcionário do Ministério, invadem o prédio em busca do medalhão. Eles conseguem recuperar o medalhão de Slytherin e fugir do Ministério. Nesse dia, além de recuperar a Horcrux, o trio também libertou alguns nascidos trouxas que estavam detidos no Ministério e o Harry ainda pega o olho mágico do Alastor Moody que estava na porta do gabinete da Umbridge, aquela safada. Nessa altura, o Voldemort ainda nem sonhava que alguém já sabia do seu segredo, que alguém já sabia sobre as Horcruxes e muito menos que alguém estava em posse de uma delas. A partir desse momento, Harry, Rony e Hermione começam a se esconder em florestas na busca das Horcruxes porque eles não podiam mais voltar para o Largo Grimmauld, porque lá na fuga do Ministério, Yaxley acabou agarrando o Ron, ele acaba estrunchando e aí ele viu a localização de onde eles estavam escondidos. Aí a Hermione acha melhor que eles não voltem pra lá e eles ficam refugiados nessas florestas. Eles estão com o medalhão, mas não sabem como destruí-lo, e aí a Hermione acaba percebendo que a espada de Godric Gryffindor poderia destruir o medalhão, já que ela estava impregnada de veneno de basilisco. Depois de algum tempo, eles conseguem destruir o medalhão, só que agora eles não têm ideia de onde está a próxima Horcrux e o que eles vão fazer para encontrá-la. Sem contar que eles também enfrentavam o dilema de tentar encontrar a varinha das varinhas antes de Voldemort. Em uma discussão sobre o que eles deviam fazer primeiro, caçar o Horcrux ou ir atrás da varinha das varinhas, o Harry acaba falando o nome do Voldemort, que a essa altura havia recebido o encantamento de tabu, ou seja, quando qualquer pessoa falava o nome Voldemort, todo encantamento de proteção do local que a pessoa estava era desfeita e a localização era revelada para os sequestradores Comensais da Morte, então era sem chance. A pessoa falava, apareciam sequestradores por lá. E mesmo com a maldição ferreteante que a Hermione joga
joga no Harry para que ele não seja reconhecido. Os sequestradores acham alguma coisa um pouco estranha, meio que reconhecem ele e levam eles pro QG dos Comensais da Morte e do Voldemort, que é a mansão dos Malfoy. Esses acontecimentos ocorrem em março de 1998. Enquanto o trio está lá na mansão dos Malfoy, a Bellatrix Lestrange toca a marca negra para chamar o Voldemort, né, para convocar o Voldemort, porque ele falou que só era para chamá-lo caso alguém capture o Potter. Ele deixou bem claro. Então quando ela toca a marca, o Harry consegue ver onde o Voldemort tá por conta da conexão deles, e ele estava em Nurmengard, a prisão lá, o castelo do Grindelwald, onde ele ficou lá o resto da vida. O Voldemort tava perguntando sobre a varinha das varinhas, e ao contrário do que os filmes mostram do Grindelwald sendo todo simpático e falando que a varinha das varinhas estava com Dumbledore, na história original o Grindelwald debocha do Voldemort, fica debochando do nome dele e não entrega localização nenhuma da varinha. Então o Voldemort acaba matando o Grindelwald. Enquanto isso, na mansão dos Malfoy, enquanto o Voldemort não aparecia por lá, enquanto o Voldemort estava em Nurmengard, a Hermione estava sendo torturada pela Bellatrix. Nisso também o Dobby já tinha aparecido para ajudar, então já tinha levado a Luna, o Dino e o Sr. Olivaras pro Chalé das Conchas e voltou para salvar o Harry, o Rony e a Hermione. Eles conseguem escapar com a ajuda do Dobby lá da mansão, mas o pequeno elfo acaba sendo morto pela Bellatrix Lestrange. Inclusive, se vocês perceberam, o Grindelwald e o Dobby morreram no mesmo dia, que nós não sabemos o dia exato, só que foi em março de 1998. Agora, já no Chalé das Conchas, né, casa do Guy da Fleur, já seguro, o trio conversava sobre o que aconteceu na mansão dos Malfoy e sobre a atitude da Bellatrix, como ela ficou desesperada ao perceber que eles estavam com a espada de Gryffindor, né, e ela sabia que tinha uma espada lá no cofre dela, que no cofre dela era falsa e a que tava com o Harry era verdadeira. E ela ficou completamente maluca. Então o Harry, o Rony e a Hermione deduziram que só podia ter uma Horcrux lá no cofre dela, porque ela ficou totalmente desesperada, perguntando o que mais eles tinham tirado de lá. Então durante mais ou menos um mês ali, o Harry, o Rony e a Hermione bolavam um plano para invadir o Gringotts e tentar arrombar o cofre dos Lestrange com a ajuda do Grampo, o duende que eles também salvaram lá da mansão dos Malfoy. Então no dia 1º de maio eles acordam às 6 da manhã, começam a colocar os planos em prática. A Hermione toma a poção polissuco, se transformando na Bellatrix. O Ron é transfigurado em um bruxo mais velho estrangeiro que eles deram o nome de Dragomir, e o Harry e o Grampo usam a capa da invisibilidade. Eles vão lá pro Beco Diagonal, entram em Gringotts e aí tem todo aquele rolo, né, deles saberem que a Bellatrix era impostora, o Harry usar a maldição Impérios, eles conseguem entrar no cofre, pegam o Horcrux e pra fugir eles fazem nada mais, nada menos do que um estardalhaço com um dragão destruindo o banco inteiro praticamente. Aí assim, meio que a galera deu uma percebida, né, que eles roubaram o banco, a galera deu uma percebida, não teve como passar batido. E é nesse momento, esse foi o estopim que deu início praticamente à Batalha de Hogwarts. Depois que eles desmontam do dragão e caem na água lá, e aí eles vão até a margem e começam a conversar sobre o que aconteceu, e tipo, meu Deus, a gente escapou num dragão, foi muito louco. O Harry começa a ter a visão do que tava acontecendo diante do Voldemort ali. E aí o Harry vê que o Voldemort já descobriu o que aconteceu, ele pergunta pro duende o que eles roubaram, quem roubou, e aí o duende fala que foi o Potter mais 2 impostores e que eles roubaram uma pequena taça dourada. Pronto, aí começou a confusão, meu velho, porque o Voldemort pegou e falou, mano, como esse moleque descobriu o meu segredo? Não é possível, ele não... deve ter sido por acaso, ele não deve ter pego, ele não sabia, não, será que as outras Horcruxes, o que tá acontecendo? E ele começou a ter a visão dos lugares das Horcruxes, de onde elas estavam escondidas, ele lembrando, e o Harry vendo tudo. E aí o Harry vê que uma das Horcruxes tá em Hogwarts, tem a ver com Hogwarts, tá escondida lá, e aí o Harry fala, mano, a gente tem que ir pra Hogwarts. Independente de como vai fazer, a escola tá dominada por Comensal da Morte? Tá. O Snape é o diretor? É. Até agora a gente acha que ele é um assassino cruel que tá do lado do Voldemort? Sim. Nós vamos mesmo assim? Vamos. E foi o que aconteceu. O Harry, Ron e Hermione então aparatam em Hogsmeade, no vilarejo bruxo, para que eles usassem alguma passagem secreta que levasse até o castelo. Só que o vilarejo também estava encantado com um feitiço alarme chamado Feitiço Miadura, que é aquele feitiço que começa a miar, parecendo que tem 500 mil gatos enlouquecidos, porque alguém havia pisado lá depois do toque de recolher. E nisso, o Aberforth Dumbledore acaba salvando os três, colocando eles pra dentro, e aí eles acabam conseguindo entrar em Hogwarts pela passagem da Sala Precisa. Isso ocorre por volta das 21 horas, mais ou menos. Quando o Harry chega em Hogwarts lá e vê todo mundo, todos os refugiados, né, os resistentes lá na Sala Precisa, a galera comemora e tal, mas ele não pode perder o foco, ele tá
ali porque ele tá caçando uma Horcrux. E aí ele acaba falando e ele e a Luna vão até o salão comunal da Corvinal, porque a Luna fala sobre o diadema perdido e tal. E aí ela fala, tem uma estátua da Rowena Ravenclaw lá no salão comunal, vamos lá que eu te mostro como é o tal diadema. E aí o Harry e a Luna, com a capa de invisibilidade, vão até o salão comunal da Corvinal pro Harry ver como era esse tal diadema. Chegando no salão comunal, o Harry sai debaixo da capa pra ver mais de perto o diadema. Só que ele não contava com a presença de Aleto Carroll, uma das comensais da morte lá no salão comunal. Aí a Aleto toca a marca negra chamando o Voldemort, né? Porque viu o Potter, só que a Luna estupora ela. No exato momento em que a Aleto toca a marca negra, o Harry vê onde o Voldemort tá. Ele tá lá na caverna vendo a parada do medalhão pra ver se a Horcrux tava ali. E quando ele vê que não tá, ele fica muito furioso, mano. Ele fica muito puto porque ele fala, mano, de fato tão pegando minhas Horcrux. Enquanto isso, do lado de fora, o irmão de Aleto, Amico Carroll, começa a gritar desesperado, falando, mano, você tocou a marca negra, o cara vai vir, se não for o Potter, ele vai arrancar nossa cabeça. Qual foi? Abre aí, tô desesperado, alô, help. E aí a Minerva McGonagall, que tá ouvindo toda a gritaria, vai lá e fala, mano, o que que tá acontecendo? E aí ela ajuda ele a entrar, porque ele era um grosso, estúpido, escroto. E aí quando ele vê a irmã lá no chão estuprada, fala, vamos colocar a culpa nos alunos. E aí a Minerva fala, que você tá tirando, né? Na minha frente, você vai fazer um negócio desse. E aí ele fala que a Minerva não manda mais nada e cospe na cara dela. Nisso, o Harry, embaixo da capa da invisibilidade, não se aguenta, sai e dá um crucio no cara que tira ele do chão, mano. Aí ele pega e fala assim, agora eu entendi o que a Bellatrix falou, é preciso querer usar. Ou seja, o Harry tava com muita raiva e aí ele deu um crucio no cara que tirou ele do chão, mano. Imagina só a intensidade do bagulho. Aí a Minerva olha e fala, Potter, o que você tá fazendo aqui? Meu Deus, isso foi tão galanteador. E aí o Harry fala que precisa de tempo, que ele tá procurando um negócio e tal. E aí ele veste a capa de novo, sai ele, Luna e Minerva pelo corredor. A Minerva conjura um patrono que se divide em 3 e aí vai avisar as paradas no castelo, mandar mensagem que era pra ganhar tempo, proteger o castelo. E nisso, o Snape aparece. Tcharam! Snape aparece e pergunta pra Minerva se ela viu o Potter. E aí ela pega e fala, por que eu vi o Potter? Não sei o que. Aí ele pega e fala que sentiu a marca queimar. E aí ela fala, vocês comensais da morte têm o seu meio de comunicação pessoal, né, sofisticado. Dando aquela alfinetadinha no Snape. E aí eles começam a duelar. Nisso chega a Sprout, o Flitwick também começa a duelar com o Snape e fala que ele não vai matar mais ninguém naquele castelo e o Snape foge. Às 23 horas e 30 minutos, estava todo mundo reunido no salão principal, a Minerva passando as coordenadas do que ia acontecer, falando como que os alunos menores de idade seriam tirados, seriam levados em segurança de Hogwarts, porque ia acontecer uma batalha ali, tinham crianças de 11, 12, 13 anos. E nisso o Harry vai na busca lá do diadema perdido. Enquanto isso, o Harry tava lá procurando o que fazer, ele vai pedir ajuda do Nick quase sem cabeça, e aí o Nick fala sobre a Dama Cinzenta, a fantasma da Torre da Corvinal. Ele leva exatamente 25 minutos pra trocar ideia com ela e saber do que se tratava e o que ele tinha que procurar e tal. E exatamente às 23h55 o Harry sabia o que ele tinha que procurar. Ele sabia que realmente ele tinha que ir atrás do diadema, só não sabia onde. Ainda às 23h30 lá no salão, enquanto a Minerva ajudava a evacuar alunos e dava as coordenadas, o Voldemort já tava lá nos terrenos de Hogwarts, dando aquele recadinho muito amigável, falando que era pra eles entregarem o Harry, que eles tinham até meia-noite pra ninguém morrer. Aí no meio desse corre-corre lá nos corredores de Hogwarts, deu meia-noite, o Harry encontra com o Hagrid no corredor, e aí eles olham pela janela e começa um monte de clarão. A batalha de Hogwarts tinha começado de fato. A guerra, a luta tinha começado. Nisso, o Harry seguia procurando o Rony e Hermione pra ver se juntos eles conseguiam ter uma luz, e aí ele lembra do busto da Rowena Ravenclaw lá na casa do Xenofilho Lovegood, que ele tava tentando recriar os poderes do diadema e tal, e ele lembra que quando ele foi esconder o livro do Príncipe Mestiço na Sala Precisa, tinha uma estátua parecida, e aí ele pegou e falou, mano, eu já vi a Horcrux e eu sei onde ela tá, velho, eu já até peguei na mão. Quando o Harry sabe que ele tem que ir pra Sala Precisa, ele tá a caminho dela, ele acaba encontrando o Rony e a Hermione, que já tinham ido na Câmara Secreta, pego uma presa de basilisco e destruído a taça de Hufflepuff. Quando o Harry chega lá na Sala Precisa, ainda tem uma galera lá meio refugiada, tá a Gina, se eu não me engano, a Tonks e a Augusta Longbottom, a avó do Neville, e aí ele pede pra galera sair, que ele precisava usar a sala. E aí a sala se torna lá no lugar que tava tudo escondido e ele consegue encontrar o diadema. Só que nisso, meus amigos, chega Draco Malfoy, Crabbe e Goyle, e aí eles começam a tretar lá e o Crabbe conjura um fogo maldito que ele não consegue controlar, porque ele era burro feito uma porta, um estúpido, um imbecil. O Harry, Ron e Hermione conseguem fugir da Sala Precisa em chamas, já totalmente incontrolável, o diadema lá caído. O Harry vai atrás,
pega o diadema, ele salva o Draco e salva o Goyle, porque o Crabbe acaba morrendo nas chamas que ele mesmo fez. E quando eles saem da sala precisa, o diadema parte ao meio, começa a escorrer um líquido escuro como se fosse sangue, e aí o diadema acaba se destruindo, a Horcrux acaba sendo destruída, e aí eles pegam e falam, o fogo maldito, foi ele que destruiu a Horcrux. Logo depois disso acontecer, do diadema ser destruído, o Harry, o Rony e a Hermione estão pelos corredores quando eles encontram o Fred Weasley e o Percy Weasley lutando contra 2 comensais da morte. Eles começam a lutar junto lá, ajudar, só que acontece uma explosão, e essa explosão acaba matando o Fred, uma parte muito triste da história, mas acontece, é uma guerra, né, inocentes morrem, e aí o Harry e a Hermione acabam ajudando a tirar o corpo do Fred dali para que o corpo não fosse machucado, mesmo ele estando morto, né, o Percy se debruçou e não queria deixar ele ali porque tava caindo escombro e tal, e aí eles colocam ele no lugar onde tinha uma armadura, então deixando bem escondidinho ali o corpo, eles saem dali. Nisso a Hermione fala pro Harry, mano, a gente tem que saber onde o Voldemort tá, entra aí na mente dele que você consegue, vamos ver o que tá rolando. O Harry entra na mente do Voldemort, vê que ele tá lá na Casa dos Gritos, falando com Lúcio Malfoy, pedindo pro Lúcio Malfoy trazer Severus Snape até ele, porque ele precisava de uma tarefa do Snape. Esses acontecimentos rolaram por volta de 1h da manhã, e nessa altura o castelo já tava cheio de gigante, dementador, acromântula, ínferi. E então, depois de ter entrado na mente do Voldemort e ver lá onde o Voldemort tava na Casa dos Gritos e que tava com a Nagini, né, a última Horcrux, a última, né, que o Harry também era, mas não sabia, o Harry vai lá até a Casa dos Gritos e quando ele chega, ele vê o Voldemort falando com o Snape e tal, falando que, infelizmente, ele ia ter que dar uma morrida, porque a varinha das varinhas ele achava que era do Snape, e aí ele falou que não dava, vou ter que dar uma matada em você, velho, você é muito legal, muito gente boa, mas vou ter que te matar. E aí ele ordena que a Nagini mate o Snape. E essa parte é muito tensa, muito sombria, na verdade. A Nagini dá uma dentada no pescoço do Snape. É bem sombrio, bem cruel. E deixa ele lá agonizando. E aí eles desaparatam lá da Casa dos Gritos. Nisso o Harry vai, põe a mão lá no pescoço do Snape, tentando ajudar. Mas o Snape só tira as lembranças pra ele, entrega e acaba morrendo. O Harry vai pro castelo e fala, pô, tenho que ir no escritório do Dumbledore pra ver isso que o Snape me entregou aqui. Não me entregou à toa. Nisso ele chega no salão principal, vê o corpo do Lupin, vê o corpo da Tonks, e aí já dá um negócio nele que ele fala, mano, essa parada tem que acabar. E aí ele vai lá pra sala do diretor, vê na penseira as lembranças do Snape, vê que o Snape, na verdade, sempre esteve do lado do Dumbledore e descobre que ele era o Horcrux, que ele tinha que morrer pela mão do Voldemort. E aí, meu amigo, a essa altura, o coração já tá na garganta. A morte de Severus Snape acontece entre 2h40 e 3 da manhã. Logo depois que o Voldemort mata o Snape, ele dá mais um recado, que suas forças iriam se retirar, ele daria 1 hora de trégua e era pro Harry se entregar a ele diretamente. Ele falava diretamente com o Harry pro Harry se entregar, que ele estaria esperando na Floresta Proibida. E aí depois do Harry ver todas as lembranças e ficar lá pensando e tal, ele leva mais ou menos quase 1 hora pra ver isso, ele vai lá pra Floresta pra se entregar pro Voldemort em torno de 4 da manhã. Indo até a Floresta, o Harry encontra o Neville e fala pra ele, mata a cobra tem que morrer, vocês têm que matar a cobra. E aí ele caminha, chega até a Floresta, o Voldemort já achava que ele nem ia mais, já tava achando que ele não iria até ele, e quando ele chegou pra surpresa do Voldemort, o Harry nem revidou, ele só deixou o Voldemort lançar aquele Avada Kedavra, e mano, essa cena pra mim é uma das mais épicas de Harry Potter, o Voldemort falando tipo, Harry Potter, o menino que sobreviveu, venha pra morte, e dá uma Avada Kedavra, moleque, inteiro. Enfim, a Horcrux que está dentro do Harry acaba sendo destruída, mas o Harry não morre, e aí ele volta, né, depois de toda a conversa lá com Dumbledore, naquele capítulo chamado King's Cross, que ele fica meio que num subconsciente, numa parada lá dele, um plano espiritual, e volta pro bagulho, que ele não morreu, ele fica lá se fingindo de morto. Nisso, o Voldemort ainda usa uns cruciatos no corpo dele, que não ia deixar o corpo dele em paz, né, porque o Voldemort era bem sacana, e só que o Harry se controlando ao máximo, nem sentiu a dor que ele esperava sentir. Ficou lá se controlando, fingindo de morto, bonitinho, pra não estragar nada. Aí o Voldemort fala pro Hagrid pegar o Harry, levar ele no colo até o castelo, e aí eles chegam lá e o Voldemort fala, vocês estão vendo, ó, tá aqui, o Harry tá aqui, o herói de vocês, o heróizinho de vocês tava fugindo, eu peguei ele, eu matei ele quando ele tentava se salvar, enquanto vocês lutavam por ele. Cara, muito mentiroso, né? E então o Voldemort começa a falar pra galera se render, se unir a ele, e o Neville acaba enfrentando ele, acaba lançando
feitiço contra ele, e o Voldemort fala, você quem é e tal, e a Bellatrix, tirando uma onda, ainda fala, esse daí é o Longbottom, lembra dos pais dele e tal. E aí o Voldemort, mano, pega e fala pro Neville, você é sangue puro, né, pô, coragem, vem, você vai ser um bom comensal da morte. E aí o Neville fala, eu serei um bom comensal da morte o dia que o inferno congelar. E o bicho começa a pegar nessa hora, meu amigo, porque o Voldemort faz um feitiço e convoca o chapéu seletor que sai lá da sala do diretor, ele coloca o chapéu na cabeça do Neville e põe fogo, falando que não ia ter mais casa em Hogwarts, que todos os alunos iriam se contentar em ser da Sonserina. Nisso começa uma gritaria, o Grope, meio-irmão do Hagrid, sabe, aquele gigante, vem correndo da floresta e eles começam a ouvir um monte de galope também, um estrondo, a galera se distrai e aí os centauros estão vindo pra entrar na batalha, que eles até então estavam neutros, não ajudaram nenhum dos lados, só que agora eles vieram pra ajudar o lado de Hogwarts. E o Harry aproveitou o momento que tava ali no chão, né, que o Voldemort mandou colocá-lo aos seus pés, que era o lugar dele, e aí ele aproveitou o momento de distração, pega a capa da invisibilidade, coloca e some, literalmente, porque ele tava invisível. Nesse momento, o Neville consegue se desvencilhar do feitiço do Voldemort, e aí ele tira o chapéu da cabeça em chamas, o chapéu seletor em chamas, e tira a espada de Gryffindor de dentro dele. E nesse momento, ele arranca a cabeça da Nagini. Esse momento ficou muito mais tenso quando a gente agora para pra pensar que a Nagini já foi uma mulher, né? Já foi uma pessoa. É muito estranho isso. O Voldemort fica furioso e dá um gritão que ninguém consegue ouvir porque tá rolando maior pancadaria, mas ele dá um gritão. E o Harry, embaixo da capa da invisibilidade, coloca um feitiço escudo no Neville pra que o Voldemort não conseguisse atacá-lo. E aí o Voldemort fica meio sem entender, tipo, mano, o que tá rolando? A batalha segue, continua, vai pra dentro do salão principal e nesse momento está duelando Bellatrix Lestrange contra Gina Weasley, Luna Lovegood e Hermione Granger, enquanto Voldemort duela contra Slughorn, Kingsley Shacklebolt e Minerva McGonagall ao mesmo tempo. Uma maldição da morte de Bellatrix Lestrange passa centímetros perto da Gina e aí a senhora Weasley olha pra ela e fala, minha filha não, sua vaca, e mata a Bellatrix. Mano, nesse momento o Voldemort perde a linha, porque tipo, a Nagini já tinha sido morta, agora a Bellatrix tinha sido morta. Ele tenta atacar a senhora Weasley, mas o Harry embaixo da capa da invisibilidade coloca um protego nela também e o Voldemort fica, mano, o que tá acontecendo aqui? E aí o Harry sai debaixo da capa da invisibilidade. Meu Deus, isso foi muito épico, por que vocês não colocaram isso no filme? Por quê? Por quê? E aí, tipo, mano, todo mundo começa a dar vivas e comemorar de alegria, só que aí um silêncio abafa tudo porque o Harry e o Voldemort começam a se encarar e meio que rodar um em torno do outro, tipo duelo mesmo, sabe? E isso aí que tá acontecendo, já tá por volta das 5:30, quase 6 da manhã. E agora, meus bruxos, nós temos o momento mais épico da saga Harry Potter, que é o momento em que o Harry começa a debulhar o Voldemort. O cara humilha só nas palavras. O Harry começa a falar todas as falhas dele, todos os erros dele, e o Voldemort fica todo tipo, beleza, mano, você vai perder, tá ligado? Só que o Voldemort ele tá na mão, ele tá com medo, e aí ele pega e fica tentando debochar do Harry, desdenhar o Harry, só que ele tá com medo do negócio. E aí depois que o Harry humilha ele, chama ele de Tom Riddle na frente de todo mundo, e ele fica muito bravo com isso, o Harry pega e fala, mano, eu não quero que ninguém mais ajuda. O Harry dá um gritão, não quero que ninguém mais ajuda, ninguém mais vai se meter, agora é eu e ele. E aí o Voldemort fica, tá bom, você acha que você vai me matar, não sei o que. Aí o Harry fala, mano, acabou suas Horcruxes, agora é eu e você, velho, agora é eu e você não compreende as coisas, por isso que eu te dou a chance de você ter remorso, de você se arrepender. Olha o Harry, mano, meu Deus, o Harry é muito nobre. E o Voldemort ficou ofendido com isso, tipo, mano, eu sou o Voldemort. E é nesse momento que eles apontam a varinha um pro outro, o Voldemort diz Avada Kedavra, o Harry diz Expelliarmus, e os feitiços se encontram fazendo um estrondo, um barulho de explosão gigante, e aí o feitiço do Voldemort acaba ricocheteando, pegando nele mesmo, e a varinha das varinhas voando em direção ao Harry, que pega ela no ar. E nesse momento está escrito o seguinte no livro: Tom Riddle bateu no chão com uma finalidade terrena. Seu corpo fraco e encolhido, as mãos brancas vazias, o rosto de cobra apático e inconsciente. Voldemort estava morto. Moleque, eu tô todo arrepiado. Velho. Tô todo arrepiado. Como eu disse, isso acontece quando o sol tá nascendo por volta das 6h15 da manhã, no dia 2 de maio de 1998. Então, há 21 anos atrás, depois de muito esforço, muitas vidas perdidas, Lord Voldemort foi finalmente derrotado e a Segunda Guerra Bruxa chega ao fim.
Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado de recordar um pouco sobre a batalha, dos acontecimentos, do horário que aconteceu cada coisa aproximadamente, né? Os acontecimentos que precederam a batalha também. De verdade, se você gostou, deixa o seu like aqui, porque vai me ajudar pra caramba. Se você ainda não leu Harry Potter, eu espero que esse vídeo tenha despertado interesse em você, porque o livro é bem diferente dos filmes, é bem mais legal, e eu aconselho que você que não leu os livros ainda, leia, porque é uma outra experiência. A gente se vê num próximo vídeo e até lá, mal feito, feito.